Olá, bom dia. Bom dia a todos os nossos irmãos internautas que estarão nos acompanhando na manhã de hoje no programa Gotas de Esperança. Nós estamos hoje com a presença do nosso irmão Rafael Siqueira e nossa irmã Wanda Moreira. Inicialmente, queríamos agradecer ao nosso irmão Rafael pela presença aqui no programa e gostaria que você, inicialmente, pudesse fazer a sua apresentação. Muito bom dia, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma felicidade para mim estar nessa manhã de um dia ensolarado, de um dia tão bonito, me comunicando, falando com cada um de vocês, pensando em Jesus, no seu Evangelho, pela ótica da veneranda doutrina espírita. Eu sou Rafael Siqueira, sou nascido em Itapiruna, aí no norte do estado do Rio de Janeiro, mas hoje me encontro na cidade de Niterói, trabalhando na Sociedade Espírita Fraternidade, grupo fundado pelo José Raul Teixeira, que é um grande orador, um grande médium espírita, e sou advogado, sou estudante de psicologia, mas, sobretudo, sou um trabalhador das hostes de Jesus. E é assim que prefiro ser chamado, um trabalhador de Jesus, um amigo de todas as horas e alguém que está aqui para ajudar, nesta manhã, a entendermos juntos a proposta de Emmanuel no livro Pão Nosso. Obrigado, Rafael. Vandinha, está sempre aqui conosco, o público já a conhece, né? Ela é uma trabalhadora do Grupo Espírita Joana d'Arc, evangelizadora, desenvolve um grande trabalho, principalmente com as crianças, não é isso, Vandinha? Isso, no maternal. Estamos aí evangelizando no maternal. Que bom, que bom. Bom dia a todos, que a gente possa aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Isso aí. Bom, para iniciarmos a nossa reflexão da manhã, nós vamos colocar aqui, para que o público possa acompanhar, a página que é a nossa lição de hoje. E a Vandinha vai, em seguida, ler e depois proferir a prece de abertura. Hoje a lição 35 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é O Cristo Operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Está em Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue, operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz destas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando, a sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal.
Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Vamos orar, então. Querido Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome, com os nossos corações repletos de alegria, de gratidão. Damos início, Senhor, a esta manhã, te agradecendo e te pedindo, Senhor Jesus, que abençoe cada palavra que será dita neste momento em nosso estudo, abençoando os nossos companheiros Carlinhos e Rafael, para que tragam aos nossos corações a tua palavra, os teus ensinamentos, fazendo com que sintamos a tua presença, Senhor Jesus, fervorosa em nosso pensamento, em nosso modo de agir, que sentem tantas saudades de ti. Abençoe a cada um de nós, envolvidos neste momento, pelo teu amor e pela presença dos nossos amigos espirituais. Abençoe o nosso planeta. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, assim preparados, né? Vamos então à nossa reflexão. Landinho, vou colocar você aqui abaixo, depois eu te chamo de volta, tá bom? E agora, Rafa, nós vamos conversar um pouco a respeito da lição de Emmanuel, começando com o nosso irmão aí, né? A sala é sua, fique à vontade para falar sobre a página. Vamos lá. A página intitula-se O Cristo Operante. E Emmanuel, ele tem a sabedoria de pensar alguns trechos do Evangelho, das cartas de Paulo ou das cartas universais e trazer conteúdos de alto valor para cada um de nós. E Emmanuel, logo no livro Vinha de Luz, na sua lição introdutória, ele nos diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo revela com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, falar do Evangelho de Jesus, falar de Jesus nas nossas vidas, é tal qual trazer o sol que ilumina, trazer essa fonte de calor para que nós possamos viver esses dias difíceis da atualidade. E na página de hoje, Emmanuel vem nos falar do Cristo operante, do Cristo que nos ajuda, do Cristo que nos ensina a viver, do Cristo que nos impulsiona, do Cristo que está conosco em todos os momentos. Mas ele nos traz uma lição preciosa, pedindo que nós entendamos o que significa esse Cristo operante nas nossas vidas. E eu peço, quem tiver aí, porque nós estamos com o livro Pão Nosso, na lição 35, logo na primeira frase: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Há aqui uma palavra que eu quero destacar. A palavra é sectarismo. O que quer dizer a palavra sectarismo? Sectarismo quer dizer espírito de seita, ou seja, capacidade de dividir-se em seitas, dividir-se em grupos, dividir-se em pessoas que pensam do mesmo jeito. Porque é isso que nós estamos fazendo no mundo hoje. Nós estamos nos dividindo em pessoas que pensam do mesmo jeito, que têm um pensamento que convergem de uma mesma forma. E aí criam-se diferentes religiões, diferentes opiniões políticas, diferentes formas de ver a vida, e cada um que se encontra numa dessas seitas começa a achar que a sua forma de pensar
é melhor do que a do outro, é mais importante do que a do outro. E nós, ao invés de nos considerarmos irmãos, a gente vai considerando o outro como um adversário. Ao invés de construirmos pontes entre as pessoas, nós vamos construindo muros. E o que é mais importante, a gente começa a achar que Jesus está com o nosso grupo, quando Jesus, ele é o mestre de todos os grupos, ele é o mestre de todas as pessoas, ele é o mestre de todas as religiões. Então, o que Emmanuel vem dizer para a gente é o seguinte: Jesus não está nos grupos, Jesus não divide as pessoas, Jesus não entra nessas brigas, nessas rivalidades, nesse sectarismo do mundo atual, mas ele está, olha a última palavra, em toda parte onde medre o princípio do bem. O que quer dizer a palavra medrar? Quer dizer espalhar, quer dizer propagar-se. Então, Jesus não está no sectarismo de quem divide, mas está em todos os lugares onde resida o bem, os bons propósitos, os valores nobres. Então, Jesus está com os protestantes, com os católicos, com os espíritas, com os que são de esquerda, com os que são de direita, com os que têm essa forma de ver o mundo, os que vê aquela. Porque, na verdade, Jesus, ele não é uma religião, mas ele é um propósito. Ele é uma forma de nós estarmos no mundo para nos tornarmos pessoas melhores, nos ressignificar os passos e buscar cumprir a vontade de Deus. E eu quero fazer aqui uma ponte com a questão 842 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga aos imortais, bom, se várias são as religiões que têm a pretensão de aproximar-se de Jesus, qual é aquela que podemos dizer, essa é a religião do Cristo? E os bons espíritos respondem, aquela que fizer menos hipócritas e mais homens de bem. Aquela que se assentar na mais lídima caridade. Então vejam, Jesus não está com esta ou com aquela religião, mas está no nosso propósito de nos fazermos pessoas melhores, de praticarmos o bem, de praticar a caridade. Ele está com os homens de boa vontade. E homens de boa vontade a gente encontra mesmo nos que não são religiosos. Eu acho, Carlinhos, que isso já traz para a gente aí uma lição inicial de nós combatermos o sectarismo e de nós aprendermos a nos unir pelo ideal do bem. Exatamente, Rafael, belíssima a sua interpretação, falando a respeito do sectarismo, e recordando aqui ao tempo de Jesus, entre os judeus e os gentios, né? Ali nós poderemos definir que a palavra gentio, ela deriva de uma etimologia de gens, né? Que na tradução cristã, na Bíblia, a palavra gentio designa um não hebreu, né? O que não pertencia ao povo de Israel. E Jesus não veio simplesmente para o povo de Israel, mas para todos, né? De forma geral, porque também há uma outra questão que define gentios como nações. E isso é interessante notarmos, porque abrange um todo, né? A palavra do Cristo sendo levada para todos. Lá no livro de Reis 2, 16, capítulo 16, 33, fala que a respeito de todas as nações não judaicas, gentios também tinha essa questão. E nós observamos que, hoje, na atualidade, os judeus representam, em verdade, 76% da população israelense, né? E que comporta aí em torno de 5,5 milhões de cidadãos judeus, né? Então, dessa forma, a gente observa que Emmanuel, aqui na sua colocação, ele fala a respeito dessa questão do sectarismo religioso, que ainda, na nossa atualidade, nós percebemos, né, que ainda existe entre a sociedade religiosa. E nós precisamos descaracterizar isso, né? Quanto mais
unirmos, né, neste pensamento do bem, do princípio do bem, isso, em verdade, vai trazer a toda a humanidade uma compreensão daquilo que, em verdade, Jesus veio nos trazer. Exato. Com você, meu irmão. Gente, olha só, eu sou fã do Carlinhos Faria desde que eu sou pequeno lá em Itapiruna. Ele é uma referência para mim, não só na pintura, mas na oratória. Nós já fizemos um teatro junto, ele vai se lembrar disso, já fomos em Belo Horizonte junto, enfim, lá na Cidade da Fraternidade. É uma alegria estar aqui com você hoje, viu, Carlinhos? E eu sou um apaixonado pelo Evangelho de Jesus, mesmo antes de me tornar espírita, com 18 anos de idade, quando mudou profundamente os meus passos, eu era católico e estudava o Evangelho e vinha perceber que nós não podemos ter rixas entre as religiões, nós devemos caminhar juntos. Nós temos apenas diferentes propostas de seguir o mesmo Cristo. E olha que interessante a própria citação de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, que é a pérola que Emmanuel se utiliza para depois fazer a sua dissertação. Paulo nos diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quando a gente lê uma citação dessa, a gente fica até meio perdido, porque o que quer dizer essa citação? Para nós entendermos o sentido simbólico do texto bíblico, a gente precisa volver ao tempo e aos lugares. Pedro operou para o apostolado da circuncisão. O que é a circuncisão? É a prática de toda criança hebraica, criança, eu estou dizendo do sexo masculino. No 8º dia, ele teria que fazer uma... Na época não era uma operação, na época era uma prática onde, me permitam colocar isso de uma forma bem tranquila, extraía-se o prepúcio do pênis no 8º dia e era uma espécie de... Olha, eu estou confirmando que eu sou da raça hebreia e esse aqui é o meu pacto com o Criador. Porque assim foi feito com Abraão, foi feito com Isaac, foi feito com Jacó, foi feito com os 12 filhos de Jacó. E essa era uma tradição para dizer assim: todo hebreu há de ser circuncidado no 8º dia. Se eu sou hebreu, se eu faço parte dessa tribo, eu preciso fazer a circuncisão. Então Paulo está dizendo, olha, se você é dessa tribo, se você é dessa crença, você precisa ser circuncidado. Mas eu, Paulo, estou operando não só no meio dos hebreus, mas eu estou operando com eficácia para os gentios. O que a gente extrai dessa citação aos Gálatas? Bom, se Pedro tinha preocupação de estar somente entre os hebreus, entre os israelenses, Paulo teve uma compreensão maior, de que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cordeiro, não era apenas para uma raça eleita, para uma raça escolhida, para uma raça circuncidada, mas era para todas as gens, para todas as gentes, porque o evangelho é um evangelho de redenção para todas as pessoas, independente se é judeu, independente se é sírio, eu estou dizendo das raças da época, independente se era pagão, romano ou quem quer que seja. Trazendo para os dias da atualidade, independente se eu sou católico, espírita, protestante, ateu, a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, é uma mensagem que nos congrega e nos mostra o caminho do amor. Então nós devemos convergir no caminho do amor, no caminho da tolerância, no caminho do respeito, e não no caminho das guerras, das brigas intérminas. Diz a Organização das Nações Unidas que ainda hoje o maior foco de guerras no mundo são as religiões. Então notem, nós ainda fazemos guerra, nós ainda brigamos porque temos religião diferente. Mas Jesus, mais Paulo, que foi aquele que pregou o evangelho de Jesus, dizia que o mestre veio para todos. Carlinhos, vou deixar você falar, senão eu falo até o final. Mas você trouxe aí uma referência, né, das brigas, né, entre essas questões, me fez lembrar a ONU, no ano 2000, onde se reunia várias lideranças religiosas do mundo inteiro, né? E o Divaldo estava lá, foi o representante do Brasil, Divaldo Pereira Franco. E houve um momento muito interessante, porque a proposta
era justamente o desarmamento bélico das nações. E uma indiana, ao se apresentar-se, ela pediu a palavra. E ela disse assim, levantou-se e disse assim, eu sou favorável ao desarmamento bélico das nações, mas devo acrescentar em que o próprio homem ainda continua armado, mesmo que não tenha consigo as armas, mas em si mesmo traz as armas interiores, que isso propicia, muitas das vezes, as grandes guerras. E nós sabemos perfeitamente que o egoísmo, esses sentimentos nocivos ainda em que nós trazemos em nós, dificulta o nosso caminhar. Em se tratando também quanto a esta questão religiosa, é preciso ter essa compreensão de como Jesus sempre disse, amai-vos uns aos outros. Ou seja, compreendermos o patamar em que o outro se encontra. Muitas das vezes, há aquele que está com uma noção melhor de entendimento do que nós mesmos, né? Mas nós deveremos respeitar o outro na sua própria condição, né? Nós hoje somos espíritas, mas devido às diversas reencarnações, nós também já pertencemos a outras seitas. E na medida da evolução, né, nós fomos galgando esse entendimento e esta compreensão para que hoje nós possamos abraçar a doutrina espírita com mais amplitude, com um conhecimento mais vasto, né? E desta forma a gente passa a compreender melhor, né? Então, seguindo aqui as referências da lição de Emmanuel, Paulo, no item 3º, diz aqui, Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido, né? Desta forma, haveremos de compreender que Pedro, Simão Pedro Barjonas, né, Jesus depositou em Pedro toda a confiança da estrutura da Boa Nova. Ele, como um grande médium, né, Pedro ficou nas bases sustentadoras, as colunas sustentadoras do Evangelho nascente, né, e nós poderemos observar que Jesus, dentre todos estes discípulos, haviam 3 em que ele se referiu como aqueles que se tornariam as grandes bases do Evangelho do Cristo, que foi Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, nós vamos vê-lo em vários momentos acompanhando Jesus, né, naquelas circunstâncias, né, em que eles deveriam compreender melhor todo o ensejo do ensino do Cristo. Portanto, vou passar a palavra para Rafael, né, para ele possa prosseguir até o final da nossa reflexão. E então, Pedro, né, ele compreendeu bem que a palavra de Jesus era o ensinamento para todos, né, era base sustentadora para todos, né, como até hoje. Rafa, com você, meu irmão. Carlinho, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte, a gente caminha até 8h30? Isso. Mas aí nós temos mais 10 minutinhos com os nossos internautas que fazem algumas colocações. Nós podemos ir até 8h45. Não, então tá jóia. E a segunda consideração é a seguinte, tá dando um retorno quando eu tô falando? Tá dando algum problema no áudio? Não, aqui não tô percebendo isso não, tá normal. Então tá jóia. Meus amigos, dando sequência então à nossa fala, depois dessas contribuições técnicas, sempre que a gente se depara com um texto de Emmanuel, a gente tem que perceber a didática dele enquanto um professor escrevendo para a gente. Porque ele pinça um versículo do Evangelho, tá, trazendo um problema, trazendo algo que ele queira falar.
ele discorre sobre aquela consideração e, ao final, ele deixa uma proposta, ele deixa um caminho, ele deixa uma consideração. Então, ele vem falar do sectarismo, ele vem falar da nossa divisão, ele vem falar no nosso partidarismo hoje, não enxergar o outro como um irmão, mas enxergar como um adversário, dividindo Jesus, como se Jesus se dividisse, e vem nos trazer a proposta do Cristo operante, do Cristo que une, do Cristo que está no ideal do amor. E eu quero destacar a frase onde ele, partindo para as suas conclusões, nos deixa a proposta, nos deixa o caminho a ser seguido. Quando ele, já no penúltimo parágrafo, nos diz assim: Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Então, qual é a proposta? Deixar os sectarismos, deixar as divisões, deixar de construir muros e passar a trabalhar no ideal do amor. Passar a trabalhar entendendo que a proposta máxima dos nossos passos é amar. Não por outra razão, em João capítulo 15, versículo 12, ele nos diz assim: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então, nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Esse Cristo que opera em nós é quando nós agimos na nossa família, agimos no nosso ambiente de trabalho, agimos nos dias difíceis da existência, procurando amar. E esse amor, ele se desdobra em várias possibilidades, porque é o amor que serve, é o amor caridade, mas também é o amor perdão, porque nós precisamos nos perdoar uns aos outros, fazendo essas curvas de entendimento, de empatia com as dificuldades alheias. Também é o amor, renúncia, porque muitas vezes nós precisamos renunciar nesse convívio diário com as outras pessoas. É o amor que entende que enquanto estamos no mundo, nós precisamos das coisas, mas nós não podemos nos prender às coisas, porque senão a gente perde o objetivo existencial. Então é o amor que é um sentimento sublime, é o amor que nos faz pessoas melhores, é o amor do Cristo que opera em nós e nos faz a cada dia mais trabalhar por ele, com ele e a favor do Evangelho. E logo no último parágrafo, ele vem nos dizer como se desdobra esse amor. Trabalhar, estudar, servir e ajudar sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Então, qual a nossa proposta no mundo? Trabalhar. E trabalhar aqui tem uma significação profunda, porque nós trabalhamos porque precisamos ganhar o pão material, então ninguém abdique do trabalho material. Eu tenho a minha profissão, Carlinhos teve a dele, Carlinhos tem a dele, nós precisamos trabalhar, mas temos os nossos trabalhos espirituais também. Temos os trabalhos na casa espírita, temos os trabalhos hoje na rede social, nós acordamos cedo para estar com vocês nesse programa. Nós trabalhamos para Jesus quando damos um sorriso, quando agasalhamos alguém, quando temos a nossa boa disposição de as pessoas estarem tristes, estarem dizendo coisas negativas, a gente tentar trazer uma mensagem de esperança, tentar trazer algo que engrandece, mas nós agimos com Cristo também quando estudamos. Porque quando a gente estuda, a gente se engrandece, a gente enche de conteúdos nobres, e não por outra razão, o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, porque quando a gente se instrui, nós enchemos a nossa cabeça de conteúdos nobres, nós enchemos a nossa alma de esperanças, porque hoje, quando a gente liga a televisão, muita mensagem negativa, muita tragédia, então uma leitura nobre, o cultivo de escutar boas músicas, boas canções, e depois Jesus vem, serve e ajuda, porque é servindo uns aos outros e não servindo-se uns dos outros. Guardem isso. Nós estamos no mundo para servir uns aos outros e não servir-se uns dos outros. E ajudando sempre, dentro das nossas possibilidades. Porque não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Ou seja, é nesse servicinho.
E tem uma página de Emmanuel que chama Servicinho. É nesse servicinho de todos os dias que nós deixamos o sectarismo e encontramos o Cristo operante para, no ideal do amor, nos tornarmos seus seguidores e construirmos um Rafael melhor, um Carlinhos melhor, construirmos pessoas melhores e contribuirmos para a formação de um mundo melhor, de um mundo de paz. Um grande abraço. Muito bom, Rafael. Os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando. Olha o Antônio Júnior aí, o esposo aí da nossa irmã Vandinha. Hoje o amanhecer foi mais alegre, ouvindo Rafael, Carlinhos e Wanda. Olha aí, que bacana, né? Rafael, nós temos um bocado de gente aqui nos acompanhando, dando bom dia. Aí nós estamos vendo a nossa Rosângela. Bom dia, amigos do Ideal Espírita. Estou amando o estudo de hoje. Que bom, que maravilha, né, Rosângela? Bem-vinda aí, minha irmã. Nós temos Denise, temos aqui também um grupo de estudo. Vejamos que grupo de estudo do Evangelho. Ana Laura Calenzo. Essa nossa irmã aqui, Rafael, é o que eu estava me referenciando, que vai estar fazendo parte aqui da nossa equipe aqui para o programa, tá? Que ela que vai fazer parte conosco. E ela, inclusive, indicou muitos companheiros e irmãos nossos no movimento espírita. Nós temos aqui também a Leila, a Leila Maria Dias, né? Ela também nos acompanha desde o início neste programa. Eis a orientação desde sempre. Trabalha, estuda e serve. Nessa ordem, perfeito estudo hoje. Se quiser acrescentar, Rafael, aí na fala da nossa irmã, fique à vontade também. Vamos lá. Eu quero dar um bom dia, quero deixar o meu abraço virtual à Leila, a Rosalva, a Hélida, a Denise, a esse grupo de estudo do Evangelho, a Maria Auxiliadora de Barros Freitas, a Lucimeire Santos, a Antônio Júnior, a Rosângela Dalpra, gente, não quero esquecer ninguém não, a Elisete Salles, a Lenira e a todos que estão aí nos acompanhando e porventura não colocaram as suas contribuições. Diz-nos a obra Paulo Estevão, que na verdade é a obra máxima, assim, vamos dizer, da psicografia de Chico Xavier, que ama, trabalha, espera e perdoa, que se aproxima dessa mensagem que nós estamos trabalhando hoje. Porque no mundo nós estamos para amar, nós estamos para esperar, porque muitas vezes nós precisamos exercitar a paciência, porque as coisas não são ao nosso tempo e ao nosso modo, mas são ao tempo e ao modo do Criador. E o nosso exercício é entender a vontade de Deus, trabalhando sempre e perdoando as pessoas, porque as pessoas nos agridem, mas nós também agredimos as pessoas. E para isso, o estudo espírita, a meditação na proposta e no Evangelho de Jesus vão nos fortificando para que nós entendamos por que estamos no mundo, qual é o nosso papel, e a gente vai se fazendo mais feliz, a gente vai se fazendo mais consciencioso de nossas responsabilidades. Eu agradeço a cada um de vocês a presença. Vandinha, vou trazer você de volta. E aí, agora é você, Vandinha. Possa falar um pouquinho? Diante de tanta coisa boa que a gente ouviu nessa manhã, só uma frase que me chamou bastante atenção. Todas, né? Mas uma frase que me chamou bastante atenção. É tempo de reconhecer-se à luz destas eternas verdades. Nós precisamos nos reconhecer nesse contexto. Como ele fala aqui, cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia. Nós somos esses aprendizes. Nós fazemos parte desse contexto. Muitas vezes a gente acha que não, já sabemos muito, já trabalhamos muito pelo Espiritismo, por outra religião, pelo Cristo, que basta, vamos aguardar agora a nossa volta.
e a gente tem muito que aprender ainda. Nós somos esses aprendizes e precisamos nos esforçar para essa conexão com Cristo. Muito bom o estudo de hoje, as contribuições do Rafael, as tuas contribuições, Carlinhos, necessárias nesse momento tão difícil que a Terra tem passado, a gente se lembrar que, apesar disso tudo, o Cristo permanece operando. Apesar desse momento difícil, Ele está agindo, Ele está conosco. Pois é. Então, o áudio aí de a Wanda caiu um pouquinho. Bom, para a nossa finalização do programa, vocês estão me ouvindo? Estão? Sim, Carlinhos, sim. Eu vou colocar agora, para o final do programa, uma música, para que depois, em seguida, Rafa, você possa proferir a prece, tá bom? Tá joia. Eu vou tentar colocar uma música aqui. Só um minutinho. Dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta, Canta espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta
Então, Rafa, agora a prece de encerramento com o nosso irmão. Meus amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês. E antes da prece propriamente dita, eu quero dizer ao coração de cada um de vocês que não desistam. Não desistam da vida. Não pensem que o momento atual é só de dores, é só de tormentas. Porque Jesus está e sempre esteve conosco. Mantenham a esperança, mantenham a fé, mantenham a certeza da providência divina perto de cada um de nós. Mantenham um sorriso, apesar de cada dissabor, porque o nosso sorriso espelha a grandeza dos espíritos ao nosso lado. Nós possamos orar, porque a oração é esse elo de ligação com o nosso anjo de guarda, com os benfeitores que nos amparam a existência. E a prece nos liga a Deus, nos dá aquele incentivo para continuarmos nas marchas. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo dos céus. Santificado, Senhor, seja o teu nome supremo. Em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, paz e caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra. O céu, como em toda a terra, ainda dilua-nos. Evita-nos do mal. Dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, passados desastrosos, da iniquidade divina. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Proteja, mestre amado, a Carlos Faria, a Vandinha, aos amigos do IDEAC Espírita, da Rádio Espírita Esperança, a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã tão bonita. Ampara seus familiares, ampara seus afetos, aqueles que demandaram o plano espiritual, qualquer doença e decorrência da Covid. Mantém-nos na tua paz, porque tu és a nossa força, nossa esperança, que tu és hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nós estamos finalizando os nossos momentos de reflexão, agradecendo aos nossos parceiros da Web Rádio Amigo Espiritual, a Rádio Portal da Luz, Rede Amigo TV Espírita, Rede Amigo Espírita Internacional, a Rádio Espírita Esperança, a TV7, a webespírita.org, né? E a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanharam neste momento, nesta manhã tão maravilhosa, com essas reflexões tão belas. Agradecido a Rafael e a nossa irmãzinha Wanda por estes momentos. Nós vamos colocar aqui a nossa finalização do programa desta manhã.